Olá, meus irmãos e irmãs, a todos os ouvintes deste canal. Bem, pessoal, aqui estou iniciando mais um vídeo e o tema de hoje é como se encontra a fé. Por que esse tema? Porque eu vejo muitas pessoas hoje, eu estou falando aqui apenas das pessoas dirigentes de igreja, dirigentes de culto, dirigentes de grupos e pessoas que até têm determinadas placas de igreja na sua própria casa. Então, nós vemos hoje que por trás de tudo isso tem um interesse próprio. E o interesse próprio é uma coisa terrível dentro da palavra de Deus. Por quê? Pessoas que prestam serviço a determinadas igrejas, placas de igrejas, de templo, para apresentar diante de pastor, diante de seminário, diante de isso e daquilo, o trabalho que ele está fazendo, para que ele receba a sua própria glória. Porque a obediência à palavra de Deus ela é bem diferente. Nós sabemos que desde uns 5 meses atrás, a população mundial, nem em todos os países, mas em vários países vem sofrendo um pânico terrível. Um pânico o qual em alguns países lá fora foi bem complicado. Mas no meu setor mesmo, onde eu moro, eu não vi tanta coisa como eles falaram. Então eu digo para vocês que o interessante é que eu vi esse pânico aí desse Covid-19, acho que é isso o nome, sei lá. É uma base de observação sobre a palavra de Deus e a fé dos homens. Por que eu venho observando? Por um motivo. Nós tinha algumas pessoas, nós tinha visitas em casa de pessoas que pregavam as boas-vindas de Cristo, de Deus, eles dizem. E quando apareceu esse tal pânico aí, sobre a doença, que estava matando milhões de pessoas no país, dizendo eles, e eu não presenciei. Até hoje, dia 10 de setembro, eu não conheci ninguém, graças a nosso bom Deus, que morresse de Covid-19. Por quê? Cheguei a ver a frase dizendo assim: tu conhecia fulano e ele morreu, desconhecia. Morreu de Covid-19, foi. 4 dias foi demitido, outro 8 dias foi demitido e outro 3 dias também foi desmitido. Então, até hoje não conheço ninguém que morreu, porque os 3 que morreram, um conhecido já tinha feito uma cirurgia do coração, tinha problema gravíssimo no coração, estava inchando, aí morreu. Por ser uma família pobre, colocaram o Covid-19, porque a pessoa não tem ação, para agir, para procurar a verdade. Mas foi demitido depois, então ficou numa boa. O outro tinha problema de leucemia no sangue, tinha 550 de diabetes, obeso, doente mental, e mais outra coisa lá, foi 2 que o pai me falou pessoalmente. Quando esse rapaz morreu, fizeram a maior cena diante do cemitério, pulverizaram, deram banho em parede, em túmulos, botaram o povo que estava perto, sentado na calçada lá para correr, fizeram aquela maior cena. E na verdade, 3 dias depois, chega um exame do Recife provando que era mentira. Então veja só. Aí, voltando agora para a fé. Jesus Cristo, quando escolheu as pessoas para pregar o Evangelho,
ele disse que essas pessoas iam enfrentar barreiras. Não é bem assim que está escrito. Mas estou falando uma linguagem aqui para você entender melhor. Vamos ler essa palavra aqui na Bíblia. Você acompanha aí em casa. E vamos ver como foi que Jesus escolheu as pessoas para trabalharem para ele. Para o reino de Deus. Diz assim, ó. Mateus 10, versículo 11. Perdão, Mateus 10, versículo 5. Diz assim, ó. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções. Não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Veja que foi um pedido de Jesus Cristo. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Prestem bem atenção a este versículo número 7. E à medida em que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Vejam só. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônio, de graça recebeste e de graça dai. Isso aqui é o versículo 8 de Mateus 10. Então, não vos proveis, o 9, não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre, e nem de cobre nos vossos cintos. Vejam só. Aqui tem as instruções que Jesus Cristo deu para os 12 apóstolos escolhidos. Mas tem uma coisa interessante aqui. Primeiro ele diz: e à medida em que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos. Curai enfermos. Aí nós vemos que um grande teste que chegou na terra, criado pela própria mão do homem, que foi esse Covid-19, acho que é esse o nome, e trouxe um grande pânico para o Brasil. Vamos falar aqui para o Brasil, que eu moro no Brasil, então eu vou falar do Brasil. Um grande pânico para o Brasil. Engraçado que as religiões, as quais seria a mais importante para agir nesse ponto, nesse horário, nesse momento de pânico, elas se esconderam, se recolheram. Apenas eu vi um líder, né? Eu falei grande aqui, e grande é Deus, mas eu vi um líder de uma denominação bem elevada. Ele foi o único, do meu ponto de vista, que eu venho acompanhando dias e após dias sobre esse pânico e venho assistindo também vídeos dele no YouTube. E ele foi o único a botar a cara diretamente contra a atitude de muitos brasileiros e também da população, não aceitando o fechamento de igrejas. Eu achei muito importante isso. E ele disse: alguém que precisar pode chegar doente, pode chegar do jeito que for, vai ter uma porta da igreja aberta e eu vou estar lá dentro para recebê-lo. Eu só tenho a parabenizar uma pessoa dessa, porque mostrou que não se entregou às ordens dos homens, criadas pelos homens, e sim preferiu em obedecer mais a palavra de Deus do que a obediência aos homens. Vamos lá. Então, quando Jesus Cristo disse aqui, curai enfermos e expeli demônios, muitas pessoas entraram em enfermidade. Por quê? Veio a enfermidade material, veio a enfermidade espiritual. E aí, cadê as pessoas que sempre pregavam de porta a porta? Aonde eles entraram? Onde se esconderam? Bateram a porta dos templos e se esconderam. Agora, uma coisa interessante.
Uma vez por mês a porta do templo era erguida. Para você chegar com a cartinha do dízimo e das ofertas, coloca lá e some. Coloca aqui, vai-te embora para casa, porque é proibido tu estar aqui dentro. Veio uma senhora no meu estabelecimento onde eu trabalho e disse: irmão, essa semana eu vi uma voz de um pastor orando. Eu digo: é o pastor da minha igreja, está com a igreja aberta. Corri lá. Quando cheguei lá, estava a igreja, a porta dos fundos aberta, a frente fechada. Ela foi bater o palmo: pastor, pastor. Aí o pastor saiu e disse assim: o que é, mulher? O que é, irmã? Rapaz, não sei o que. Pastor, eu quero falar com você, pastor. Mas, irmã, você está vendo o pânico que está aí, irmã? Você está vendo a doença matando todo mundo aí. Você está fazendo o que aqui, irmão? Irmão, eu queria, pastor, entrar na igreja para que você assista a oração. Não pode, irmã, não pode estar aqui dentro da igreja porque a doença está matando o povo aí, ó, e falando de longe. Ela cá no portão lá de fora e ele lá na porta dos fundos de pé. Para não morrer do Covid-19. Aí chega um cidadão na minha casa hoje, que ele sempre conversava comigo, aquele fervor todo. E de máscara, chegou de máscara lá e tal. Aí ele começou falando e tal. A minha igreja, irmão, permaneceu. Eu disse: quando? O senhor acha que eu não viajo dentro de Pernambuco? Eu não conheço a sua placa do seu templo em outra cidade? Só que eu dei uma bobeira terrível. Eu fui falho demais. Porque eu era para ter batido foto, gravado vídeos dos templos fechados. Inclusive, eu passei domingo em um templo, numa cidade a mais de 80 quilômetros daqui de onde eu moro. E tinha uma igreja lá, um templo, que estava até nascendo mato na frente da porta. E não é uma igrejazinha pequenininha, começada de agora não. É uma placa já bem famosa. Então, esse cidadão chegou. Aí eu disse: irmão, isso foi um teste bom que Deus permitiu para que viesse para a sociedade, principalmente brasileira, que se orgulha tanto da fé que tem. Aqui é assim, aqui é assado, aqui é desse jeito, com nós é assim, nós prega porque nós somos servos de Deus. E na hora que acontece o pânico, os servos de Deus se escondem tudinho. Jesus disse aqui: curar enfermo, expulsar demônios. Na hora da enfermidade, eles se esconderam. Aí eu fui e disse para o cidadão: na hora da enfermidade, que as pessoas precisavam de uma palavra amiga, como foi aqui nessa palavra, na hora que as pessoas estavam doentes, como foi o caso do apóstolo Paulo chegando em casa de pessoas que estavam doentes, o apóstolo Paulo pregou, mesmo com a perseguição da justiça. Porque o vírus não é pior do que a perseguição que o apóstolo Paulo passou. De maneira nenhuma. Quem quiser dizer: tu tá ficando doido. Não tem problema nenhum. Você pode falar o que você quiser e pode até deixar os comentários aqui no vídeo, não tem problema nenhum. Só que a perseguição que o apóstolo Paulo passou era perseguição de morte, para pegar e matar. E naquela época a morte não era como hoje, que dava uma dor, morreu ali, né? É normal. A morte daquele tempo ali era de sacrifício. Então era mais difícil naquela época para você enfrentar uma coisa contra a vontade dos homens, a favor da verdade de Deus, para o que acontece hoje. Porque o que acontece hoje é um pânico que o homem causou, gerou aquele pânico, e hoje nós estamos vendo o resultado desse pânico na economia do país hoje. Os preços abusivos, cada vez mais o pessoal usando de força própria, aumentando um preço o qual esses preços não vêm registrado, mas eles colocam. Então tá aí.
Medicamento com mais de 150 até 200% de aumento. Um pacote de arroz que custava R$ 2,50 hoje está sendo vendido em alguns lugares por R$ 9,47. Está aí o que ela gerou. Mas a população também contribuiu com isso. Porque aceitaram o toque de recolher, se esconderam dentro de casa e era justamente o que os políticos queriam. Então tudo bem. Mas vejam só a situação. Aí vamos falar da fé. Aí as pessoas dirigentes de culto, dirigentes de pregadores de porta a porta, se tocaram, se esconderam. Alguns começaram a botar a cara fora agora, tipo um tio, quando termina o inverno, ele vai lá, sai do buraco, bota a cara fora bem assim ele faz. Olha aqui nesse cantinho do vídeo aqui, ó. Aí faz bem assim, ó. Bota a cara fora, olha pro tempo, para um lado, para o outro, vê que não está chovendo, volta de ré. Pronto. Com 3 dias, ele bota a cara novamente ali, ó. Aí vem, já anda um pouquinho, sai para fora do buraco, lá fica lá estiradinho fora do buraco. Dali ele volta. De outro dia em diante ele começa saindo e fazendo as caminhadas dele. Mesma coisa eles fizeram. Aí esse cidadão chega na minha casa e eu disse: olha, irmão, foi um bom teste que Deus enviou aqui para a terra. Permitiu que viesse aqui para a terra. Por quê? Para testar a fé dos fracassados na fé. Que se diz: nós somos assim os pregadores de Cristo. Vocês não são pregadores de Cristo. Vocês são pregadores de pastores. Os pastores botam vocês para ir pregar e vocês vão. Vocês são pregadores de líderes terrenos. Mas de Cristo não. Porque o pregador de Cristo, ele fica de porta a porta, ou com chuva, ou com sol, ou com doença, ou com pânico, ou com Covid-19, ou com Covid-20, ou 30, ele fica de porta a porta. Ele não se esconde, porque ele não se acovarda. O apóstolo Paulo, mesmo com algemas, com cadeias, como eles chamam, pregou o evangelho em todos os cantos que chegou, até de frente a própria pessoa que queria matá-lo. Ele chegou lá e algemado e pregou para ele. Então, para você ver que a palavra de Deus não pode ser escondida por causa de pânico, por causa disso, por causa daquilo outro. Em momento nenhum eu usei máscara. E eu trabalho com pessoas com foco de frente. Pessoas que vêm de todo tipo. Acabei de atender um rapaz e um vizinho de frente. Se você estiver assistindo, vizinho, deixe os comentários aqui, deixe seu próprio nome. Porque se você deixar, o pessoal que estiver assistindo esse vídeo aqui não vai dizer que é mentira minha. Porque é melhor você deixar os comentários aqui embaixo, se você assistir esse vídeo, de que eu falar o seu nome aqui. Porque eu não tenho autoridade sua para falar o seu nome. Mas se você não tivesse me dado autoridade, eu falaria. Então, na hora que o rapaz saiu com a mercadoriazinha, ele chegou. Ele disse: Cícero, não tem uma notícia boa para tu. Aí o que foi, rapaz? Tu acabaste de ser infectado pelo Covid-19. Aí sério, tu acabou de ser infectado. Eu digo: mas por qual motivo? Porque esse rapaz aí foi confirmado o Covid-19. Aí eu disse: tá bom, se esse Covid, sei lá que droga é isso aí, for maior do que Deus, eu vou estar infectado mesmo. E se for mentira, nem tá eu e nem tá o rapaz. Tudo bem. Passou-se 15 dias, parece que eles dizem, ou é 20, sei lá. Passou-se esses dias, passou um mês, passou 2. Cícero não foi infectado, com a bênção de Deus, o rapaz também não. Mas o pânico já tinha sido feito que ele tinha sido infectado. E foi uma pessoa evangélica, viu? Aliás, que se diz evangélico. Estou dizendo para você mesmo ouvir, que se diz evangélico. Porque pessoas evangélicas não têm as atitudes que você tem, irmão. Ou muda de vida, ou eu vou continuar apontando com o dedo na sua cara e dizendo que você não é uma pessoa evangélica. Aliás, eu menti agora. Você é uma pessoa evangélica, sim. E você também é uma pessoa crente. Você só não é um cristão. Então vamos lá. Aí tudo bem. Se isso foi infectado ali, pela ideia dele, graças a Deus, nada disso. E não usei máscara. Se alguém me viu usando máscara aí, que pode postar uma foto aqui atrás, eu vi você com máscara.
viu? A única vez que eu carreguei uma máscara no bolso foi quando eu fui fazer uma viagem de 90 quilômetros. Disseram, olha, lá passa pela Polícia Federal. Se você não tiver máscara, você vai ser pegado. Aí eu disse, se eles estiverem na estrada, parando lá o Via Blitz, eu paro a moto antes, boto a máscara e passo. E se eles não estiver parando, estiver do lado de lá, não tiver carro parando, eu ainda vou arriscar passar sem a máscara. Por quê? Se alguém perguntar por que você não está usando a máscara, para mim ter o prazer de dizer assim, a minha máscara é Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia. Essa é a minha máscara e sempre foi. Eu me dá nojo quando eu vejo certos crentes, certos evangélicos, passando com a Bíblia debaixo do braço, com a máscara na cara. Dá nojo aquilo ali. Isso aí mostra o tamanho da tua fé. Obediência aos homens, porque a Deus não. A pessoa que obedecer a Deus, ele entrega a vida dele a Deus, porque realmente a vida dele é de Deus. E ele não tem medo de morrer, porque a vida está com Deus. Ou ele salvo ou não, a vida dele está na mão de Deus. Na hora, por exemplo, eu estou conversando aqui, minhas palavras não muito certas, porque eu não tenho muita cultura no português, falo péssimo, mas eu estou aqui. Mas se Deus não quiser que eu complete esse vídeo, é bem simples, não precisa nem eu sentir uma dor. Não precisa sentir dor, gripe, febre, tosse, Covid-19, nem 30 não. É só ele puxar o fôlego de vida. Tchau, Cicinho. Ele vai cair ali morto, saquinho de lama morto no chão. Porque a nossa vida depende de Deus. Se a nossa vida depende de Deus, você não tem que temer a nada. O cara te ameaça agora, amanhã você morre com 10 tiros de 12. Você passa por ele, nem 12, nem 13, nem 14, nem 15, você prossegue sua vida. Porque a sua vida ninguém tira. Só Deus é quem tira a sua vida na hora certa que Ele permitiu. Não tem que ter pânico nenhum. Mas, porque tem que cumprir regras das nossas autoridades. Depende a regra das nossas autoridades. As nossas autoridades criaram a lei que se chama Constituinte. E quem criou a lei da Constituinte, ele criou a Constituinte para ser obedecida. Agora, regras criadas fora da Constituinte, ele pode lhe processar porque eles abusam do poder. Mas não está na Constituinte brasileira que você é obrigado a usar máscara. E possa que tenha também em outro caso. Porque quem trabalha dentro de uma empresa de produtos químicos, com certeza lá na Constituinte está defendendo o uso de máscara. Eu estou falando desse ponto com o Covid-19 lá, que eles inventaram aí que todo mundo até dentro de casa tinha que usar máscara. Isso é piada. Então esse não é o caso. Mas que eu quero dizer, que ficou bem claro aqui, que Jesus Cristo disse, ide e curar enfermos, expulsar demônios. Na hora das enfermidades, as pessoas se esconderam. Tem um grupo chamado eu não vou falar o nome do grupo, porque aí eu posso sofrer alguma coisa aqui nesse canal, né? Canal pequenininho, mas alguém fica de olho. Então, um grupo que saía de porta a porta pregando, acho que já está com uns 4, 5 meses que ninguém vê a cara deles na rua. Então, essas pessoas dizem que é servo de Deus. Eu tenho uma arma engatilhada para esse povo quando chegar na minha casa. Cuidado com o que você está ouvindo para não dizer que eu estou armado, andando armado para pegar fulano. Eu tenho uma arma em casa, no meu trabalho, que aliás é no meu trabalho que essa arma está engatilhada, que se chama a Bíblia Sagrada. Essa é a arma que eu vou lutar com eles. Porque eles dizem que são servos de Deus. Eu escutei várias vezes eles dizer que são os únicos servos de Deus, que cumprem os mandatos de Deus. Mas vamos tirar a conclusão agora. Olha o que Deus disse para vocês. Deus falou uma coisa interessante para vocês. Olha só. Deus disse para vocês.
Mas, capítulo 7 de Mateus 10. Olha o que Deus disse para vocês que se dizem servo de Deus. E à medida em que seguires, pregai que está próximo o reino de Deus. Ah, irmão, nós fala isso aí, irmão. Nós pregamos o reino de Deus. Vamos mais para frente, irmão. Versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dais. Na hora da enfermidade que vocês deveriam estar de porta em porta, para animar as pessoas, tirar as pessoas do pânico, tirar as pessoas do início da depressão, vocês se esconderam. E aí, cadê os servos de Deus? Deus não tem servo, né? Agora o templo tem os servos dele, que na hora que o chefe diz assim, vão, vocês vai. Mas na hora que Deus mostra que realmente aquilo é a hora da precisão, da guerra que está começando contra a palavra de Deus, para vocês ir lá combatê-la, vocês se escondem. É assim os servos de Deus? Não preciso desses servos de Deus. E eu falo pela minha honestidade. Então, curar enfermos e expulsar demônios, vocês se esconderam. Na hora que esse negócio aí, chegando a política agora, que vai chegar, tá já chegando a política, o vírus vai se acabar. Por causa da política. Porque se não fosse a política, o vírus não ia se acabar. Ia permanecer aí até 2022, como que era a vontade deles. Mas vamos ver aí. Então, o pânico vai se acabar, vocês vão começar novamente de porta a porta. Espero que na hora que vocês chegar, que eu convidar vocês, como eu sempre fiz, que vocês são testemunhas disso. Eu convido vocês, vocês vão entrar na minha casa, vão sentar e vão ficar à vontade. E eu vou ficar no lado da porta, porque vocês só vão sair quando escutar primeiro a arma que eu tenho para vocês. Mais uma vez, a arma engatilhada que é a palavra de Deus, a verdade como está escrito. Que eu já percebi que realmente vocês não aguentam a verdade. E isso foi antes do pânico, quando vocês passavam do porta a porta. Porque eu abri a Bíblia uma vez e vocês não ficaram muito satisfeitos com a verdade. Então, o líder do templo de vocês ensinou uma coisa a vocês, vocês colocaram aquilo na mente e realmente ficou na mente de vocês. Mas a verdade já provaram que lá não entrou. Então, meus amigos e amigas, que Deus abençoe aí a todos os irmãos e irmãs do canal, que assistem esse canal, que aqui você pode observar que eu estou pregando aqui essa palavra, mas aqui embaixo no vídeo não está correndo o númerozinho da continha do Banco do Brasil, Banco da Caixa Econômica, Banco Itaú, seja lá qual for. Não está. Porque eu não ganho para receber, para trabalhar, para pregar, para falar, para editar ou alguma coisa da palavra de Deus. Porque Jesus Cristo disse aqui na palavra dele, aqui ó. Aqui ó, no 7. À medida em que seguires, pregai que está próximo o reino de Deus. Entendeu? E diz aqui também, ó. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Covid-19 era pior do que a lepra? A lepra, quando pegava, ela não matava fácil, mas ela deixava uma sequela terrível. Por anos e mais anos, e a pessoa morria daquilo. Se abrindo úlceras e mais úlceras no corpo, sangrando ali dia após dia. Tumores e mais tumores, porque a lepra era quase desse passinho. Tinha delas que estourava, outras rachavam a pele que ficava sangrando. Então veja só, mas esses aqui disseram era para curar aquilo ali, ó, chegar perto. É, meu irmão, é difícil. E à medida que... aqui, ó, então diz aqui, ó, curar enfermos e ressuscitar mortos, purificar leproso, expelir demônio. De graça recebeis, de graça dais. Tinha até um... Não, nós temos a envelopinha aqui para você colocar aí as ofertas. As ofertas. Aqui. Não.
Deus não precisa de dízimos e de oferta. Isso aí é para vocês hoje. Deus não precisa. A palavra de Deus diz aqui que nós deveremos dar as ofertas de acordo com o nosso coração. Creio e acredito. Mas a partir do momento que você leva aquele caderninho, bote aqui as ofertas, ela deixa de ser umas ofertas e passa a ser um lucro financeiro. Quero deixar isso aqui bem claro para aqueles que dão oferta pedida pelo homem. Porque Deus é quem levanta a oferta no teu coração. Então, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês que assistiram esse vídeo. E deixa aqui também seus comentários, se caso você queira. Que Deus abençoe e fortaleça toda a sua família livre do pânico, do terror e do medo.